Oi, meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque se vocês estão bem, eu estou bem, e aí nós vamos aprender português bem, sim. Bom, meninos, nas últimas classes nós temos falando, já viemos falando sobre política, sobre urna, sobre poderes, sobre muitas coisas, assim, os ministérios, e hoje nós vamos falar sobre a Constituição Brasileira, sim. Quando eu falo a Constituição Brasileira, eu falo que é o livro que rege, sim, os direitos e os deveres da sociedade. Então, por que ele é importante? Porque ele aí eu sempre tento definir ele como uma harmonização social. Ele não vai agradar a todos, mas se todas as pessoas são éticas e se elas têm moral, elas vão seguir esse livro. Então é um livro aí, um livro jurídico que respalda e garante os direitos dos cidadãos e é muito importante. Assim, tem poucas pessoas que desconhecem coisas sobre a Constituição e deveriam saber. Assim, eu acho assim que deveria ter uma disciplina, uma matéria para aprofundar, sim, e as pessoas deveriam saber, como a Bíblia, entende? As pessoas deveriam saber seus princípios para poder aí, eu acho que se todos soubéssemos, muitas coisas não passariam, assim, no Brasil. Eu acho que não somente no Brasil, mas também na Colômbia. Será que todas as pessoas na Colômbia conhecem a Constituição colombiana, entendem? Ok? Bom, então vamos lá, vamos começar nossa aula. Primeiro nós vamos ver aqui os objetivos dessa classe, o que nós vamos aprender. E aqui eu tenho uma imagem aqui da Constituição Brasileira. Então nós temos aqui a Câmara dos Deputados. Não consigo ler essas letras aqui, mas daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Constituição da República Federativa do Brasil. Ok? Então, bem-vindos de volta. Espero que vocês estejam muito bem, porque hoje vamos falar do jurídico mais importante no Brasil, que é a Constituição Brasileira. Com esta aula, você vai entender o contexto histórico da Constituição Federal e sua relevância, sim, hoje, sim, para os brasileiros, quando já possui mais de 30 anos de existência. Este livro é um marco aos direitos dos cidadãos brasileiros, por garantir liberdades civis e os deveres do Estado. Aproveite a aula de hoje para você praticar sua leitura e também aumentar seu vocabulário com palavras relacionadas à política brasileira. Então, boa aula e bons estudos. Ok? Bom, aqui eu coloquei Constituição Cidadã, porque no Brasil nós tivemos muitas constituições, agora eu não lembro agora. Não lembro agora, não vou nem tentar chutar, porque se eu chutar eu vou ficar feio nessa aula. Mas nós tivemos muitas constituições. E a maioria dessas constituições que nós tivemos, elas não eram tão democráticas como é essa. Sim, essa ainda precisa melhorar algumas coisas, mas essa, de todas, é a mais cidadã, sim, a mais democrática, constitucional. Ok? Bom, então aqui, só para a gente entender um contexto histórico, assim, vamos aproveitar também para praticar leitura e também o ouvido também, que eu vou tentar contar algumas historinhas aqui para vocês, é a Assembleia Constituinte e a Cidadã. Vamos lembrar aqui que não apenas o Brasil, mas também a América Latina, aí na década de 60, 70, 80, estava mergulhado na ditadura militar. Sim, lembra que esse momento opressor, de censura, parece que as pessoas esqueceram como que era a ditadura e muitas pessoas pedindo para voltar hoje em dia. Eu acho que existe uma amnésia social muito grande. Então, só para a gente entender que depois aí da ditadura militar, lá em 1986, durante a presidência aí de Sarney, houve eleições para o Congresso Nacional. Sim, lembra lá aquela foto, aquela primeira palavra daquele congresso, daquela assembleia, assim, lá onde estão reunidos os deputados e senadores. Os 559 eleitos foram a Assembleia Constituinte, perdão, que elaborou a nova Constituição, sim, entre 1987 e 1988. Então, que tem um dado muito curioso, que uma Constituição ela não é assim como de um dia para o outro, ela demora e muito tempo. E aqui, por exemplo, essa última Constituição brasileira, ela demorou de 1987 a 1988. E aí ela demorou aí quase uns 19 meses, se eu não estou enganado. Entre os constituintes também estavam figuras importantes, como os futuros presidentes, o Fernando Henrique Cardoso e o Luiz Inácio Lula da Silva, ok? O Fernando Henrique, meninos, agora eu vou falar, tenho medo de falar, mas eu acho que aí 94, 96, algo mais ou menos desse tipo, que ele foi
o presidente do país. O Luiz Inácio também da Silva, ele teve um mandato aí nos anos 2000 e ele vai voltar agora, atualmente agora em 2023. Ele ganhou as últimas eleições aí, então ele vai ser o presidente a partir do dia 1º de janeiro de 2023. O resultado de mais de 19 meses de Assembleia foi a Constituição Federal de 1988, então não estava enganado. Então foram 19 meses, um ano e mais ou menos um ano e 6 meses para, sim, para criar essa Constituição que está em vigor hoje no Brasil. Apelidada de cidadã, é uma das mais extensas constituições já escritas, com 245 artigos e mais de 1.600 dispositivos. Mesmo assim, ela é considerada incompleta, pois vários dispositivos que dependem de regulamentação ainda não entraram em vigor. Ok? Então, bom, então que bem curioso aqui, que vamos falar sobre números aqui. Então, foram 19 meses para construir essa Constituição brasileira. Ela é composta de 245 artigos, lembra que artigos, mais de 1.600 dispositivos, sim, e mesmo assim, sim, ainda faltaram algumas coisinhas para essa Constituição ser considerada completa. Lembrando que ela foi construída também a partir de 559 deputados e senadores. Ok? Bom, então aqui nós temos os elementos da Constituição, que eu peguei só os principais, porque a Constituição já vimos tem 245 pontos, é muita coisa para falar. Então confira a seguir algumas das principais determinações dessa carta. Então a primeira seria sistema presidencialista de governo, com eleição direta em 2 turnos para presidente, ok? Então, nós estávamos vindo da ditadura militar, onde assim, as pessoas eram indicadas, elas tomavam o governo porque elas queriam. Estávamos num regime opressor, sim, que a gente não poderia escolher quem a gente ia representar. Apenas colocavam as pessoas lá e os militares e hoje em dia as pessoas ainda pedem para que os militares, tipo, tenham uma intervenção militar, as pessoas esquecem, assim, é impressionante, assim, como a população, ela, não sei, ela esquece, tem uma amnésia social. Então, aqui para escolher, então, de forma direta, as pessoas vão na urna eletrônica e votam, ok? Transformação do Poder Judiciário em um órgão verdadeiramente independente, apto, inclusive, para julgar e anular atos do Executivo e Legislativo. Já tivemos uma classe desses 3 poderes, sim? Lembra lá, Executivo, Presidente, Legislativo de leis, e o Judiciário aí seriam de leis, perdão. Confundi aqui. Mas aí o judiciário, então, ele pode cancelar coisas tanto do legislativo, tanto do executivo, ok? Intervencionismo estatal e nacionalismo econômico. Então, aqui, com essa nova Constituição também, a gente não ficou apenas no âmbito político, nós ficamos também no âmbito aí, econômico do país. Assistência social, ampliando os direitos dos trabalhadores, ok? Então, bacana também esse aqui. Tipo, então, aqui, por isso que eu falo que é uma Constituição cidadã, porque muitos direitos que não eram garantidos em outras constituições do passado, elas vieram a calhar aqui nesse momento, em 1988. Sim? Criação de medidas provisórias que permitem ao presidente da República, em situação de emergência, decretar leis que só posteriormente serão examinadas pelo Congresso Nacional. Ok? Direito de voto para analfabetos e menores entre 16 a 18 anos de idade. Ok? Antes não podiam votar. Lembra lá, quem gosta de história, entende de história, lembra lá que foi chegado em alguns momentos da história que mulheres, negros, pobres, estrangeiros não podiam votar. E aqui não, já nós percebemos uma abertura, sim, para votar. Ampla garantia de direitos fundamentais que são listados logo nos primeiros artigos, antes da parte sobre a organização do Estado. Ok? Então, que esses foram os pontos fundamentais e principais. Existem muitas coisas para abordar aqui, para se falar, mas eu quero que vocês entendam que essa Constituição ela deu muitos direitos, sim, para as pessoas. Sim, depois de ter passado por uma ditadura militar, aqui então foi uma abertura, sim, para a democracia do povo brasileiro. Bom, e aí há críticas, sim, sobre a Constituição, sim, só para a gente terminar a classe de hoje, mas essas críticas são bem engraçadas, porque vamos ver primeiro.
No conjunto, a Constituição se caracteriza por ser amplamente democrática e liberal, sim? Mesmo lá faltando uma coisinha e outra, sim? No sentido de garantir direitos aos cidadãos. Apesar disso, nossa carta atual foi e continua a ser muito criticada por diversos grupos que afirmam que ela traz muitas atribuições econômicas e assistenciais do Estado. Então, as críticas aqui é porque o Estado tem muitas responsabilidades frente ao cidadão e assistencialista. Mas é engraçado, porque nós vivemos em uma democracia, sim, uma democracia participativa, onde eu, você, meu pai, minha mãe, minha família, meus amigos, escolhem uma pessoa para eleger para a gente. Então, por que essas pessoas não podem garantir, sim, atribuições econômicas e assistencialistas? Não é estranho, meninos? Como que um governador, um político está lá e ele não quer, tipo, trabalhar para o povo, ele quer trabalhar para ele? É estranho, né? Bom, o presidente, na época da promulgação, José Sarney, chegou a afirmar que ela tornaria o país ingovernável pelo excesso de responsabilidade sobre o Estado. Outra coisa muito engraçada, né? Tipo, eu acho que eu gosto muito de estudar história, porque o que a gente aprende com a história? Os erros, sabe, que cometeram lá, o absolutismo lá, a concentração de poder na mão dos reis, a ditadura militar e vários momentos muito tristes da história da humanidade, as pessoas querem repetir esses momentos. E aí, para que repetir? Não aprenderam? Por isso que eu falo assim, meninos, é muito importante aprender, independente do que seja, para a gente não repetir erros. Sim, eu acho que estudar sempre é bom. É por isso que eu estou na minha quarta graduação, porque eu gosto de aprender, cada dia aprender coisas novas e para não cometer os erros do passado. Às vezes eu aprendo muito com os erros dos meus amigos. E aí, para não cometer os mesmos erros, eu tento não repetir. Sim, quando a gente repete os erros do passado, é porque não está legal. De todo modo, a Constituição Cidadã é considerada por muitos especialistas como uma peça fundamental para a consolidação do Estado democrático de direito no país, bem como a noção de cidadania, ainda tão frágil para a população brasileira. Ok? Bom, então aqui é umas críticas, eu coloquei essas críticas aqui, mas não críticas da população, mas críticas de pessoas, de políticos, né? Então, meninos, o que nós aprendemos com a classe de hoje? Então, a gente praticou a leitura, conhecemos palavras, vimos como elas serão abordadas em frases, em contextos políticos, sociais. Sim, lembrando lá, nós já estamos no nível 9, faltando apenas, já estou vendo ali o final ali, e é importante ter conhecimento desses termos técnicos, dessas palavras técnicas, para a gente ter uma formação excelente, ok? Excelente, como a frase da universidade, sim? Então, se tem alguma dúvida, vejam o vídeo novamente, com calma, ok? O importante aqui é saber a Constituição brasileira? Não, sim? E aí seria até legal também se vocês pudessem ver, ler, sim? Não, ver não, ler, sim, um pouco da Constituição colombiana para vocês perceberem se é parecida ou não com a da brasileira, se garante os mesmos direitos ou não. Claro, meninos, a gente tem uma correria no dia a dia aí para estudar para as disciplinas, prof, eu não tenho tempo, não. Mas assim, quando vocês têm um tempo de férias com mais tranquilidade, vejam. Sim, porque é importante, porque esses livros, por mais chatos, sim, tem pessoas que consideram esses livros chatos, eu não acho chato, eles garantem, assim, às vezes, assim, você quer garantir o direito à saúde, à educação, ao lazer, mas você não conhece porque você tem desconhecimento dos seus direitos como cidadão, ok? Então, é bem importante, é um dos livros fundamentais, pilares aí da população brasileira. Então, não deixe de fazer, sim, as atividades da plataforma. Elas foram criadas aí para você colocar em prática todo conhecimento que vocês estão adquirindo aí a partir desses vídeos, a partir dos encontros sincrônicos, sim. Então é importante fazer essas atividades. Também, se tem alguma dúvida, meninos, não fiquem com as dúvidas. Pergunte seu professor. Toda semana tem um encontro sincrônico para isso, para você tirar as suas dúvidas. Ou então, se você precisa uma resposta imediata, você pode fazer aí no chat. Sim, pode ser no fórum de dúvidas ou no fórum de novidades, ok? Mas espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que a gente praticou a leitura
e muitas outras coisas. Espero que vocês gostem e espero vocês na próxima aula. Ok, meninos? Então, beijão e boa semana. Boa aula.